Obrigado. Bom, repetindo, bom dia a todos, sejam bem-vindos a esse nosso encontro. Como é do conhecimento de vocês, a gente já começou há algum tempo atrás a trabalhar na nossa gestão de riscos. Criamos uma comissão e essa comissão ontem apresentou todo um plano de trabalho, um plano de ação que será desenvolvido na empresa, aqui e nos hospitais, nas nossas filiais, para que a gente cumpra o que está determinado na Lei 13.303. E dentro dessa programação existe a nossa capacitação. Nós seremos treinados, capacitados, para que a gente desenvolva bem esse trabalho. E estamos hoje inaugurando essa fase de treinamento, de capacitação, eu acho que com a chave de ouro. Nós estamos abrindo aí os nossos trabalhos de capacitação, recebendo o Dr. Rodrigo Fontinelli de Araújo Miranda, a quem, em nome de toda a EBSER, nós damos as boas-vindas e os nossos agradecimentos por essa prestação de serviço, por essa sua atenção em estar aqui conosco, nos treinando. O Dr. Rodrigo, minha gente, é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-graduado em Finanças e Auditoria Financeira na UNB, mestre em Contabilidade pela Universidade de Brasília, auditor federal de Finanças e Controle da CGU, atualmente cedido ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, exercendo a função de assessor especial do controle interno. Bom, e segue um vasto currículo demonstrando a sua experiência. Então, doutor Rodrigo, mais uma vez, em nome de toda a EBSER, a gente lhe é muito grato por estar aqui conosco hoje. Obrigado. Bom dia. Por causa da videoconferência, a gente precisa usar o microfone, né? Porque a sala é pequena. Só confirma para mim. Precisa usar o microfone, né? Tá. Bom, pessoal, bom dia. Eu que agradeço aí o convite e a possibilidade de a gente falar um pouquinho sobre gestão de riscos, né? Um tema que a gente gosta bastante e um tema que foi, vamos dizer assim, alçado a uma importância talvez um pouco maior a partir da Instrução Normativa 01 de 2016, Conjunta Planejamento e CGU, e depois a Lei 13.303 e o decreto acabaram trazendo boa parte do que estava lá em relação à gestão de risco para essa legislação, né? A ideia aqui é a gente falar um pouquinho da IN, mas eu imagino... Quem de vocês já leu essa instrução normativa? Ou pelo menos a parte de gestão de risco da 13.303, do decreto. A ideia é passar rapidamente pelos principais pontos da IN, né? Como eu falei, foi um marco na administração pública federal, porque a gente ainda não tinha normativos relacionados à gestão de risco, política de gestão de riscos. Depois, entrar um pouco mais aí na parte teórica de gestão de riscos. Aqui eu optei por utilizar uma estrutura ou um framework que o pessoal chama do COSO 2 ou COSO ERM, que é o mais utilizado junto com a ISO 31000. Mas aos poucos a gente vai se familiarizando com essas terminologias, tá? Se por acaso eu falar alguma coisa que vocês não entendam, fique à vontade aí para me interromper e eu explico um pouco melhor. E depois eu vou falar rapidamente sobre como a gente está fazendo isso no Ministério do Planejamento, tá? Implementando a IN nessa parte de gestão de risco no Ministério do Planejamento. A gente publicou a nossa política agora dia 3 de janeiro, não sei se vocês tiveram acesso, né? Foi o primeiro ministério que publicou a política a partir da IN, né? O Ministério da Previdência, por exemplo, já tinha uma política de gestão de riscos, mas bem antes da IN. Então, alinhada à IN, nós fomos os primeiros a publicar. Então, vou dar uma ideia só do como a gente está fazendo lá. E aí a gente abre para a pergunta. Eu acho que como tem videoconferência, acho melhor deixar a pergunta para o final. Geralmente faço mais um bate-papo, mas para não atrapalhá-los, a gente vai tocando aqui primeiro a apresentação. Tá? Primeira motivação, né, da gente implementar, a gente publicar essa instrução normativa, né? Como eu falei, não existia ainda nada que orientasse os órgãos e as entidades em relação à gestão de riscos. Muitos de vocês que já se depararam, né, com algumas recomendações e até mesmo determinações do Tribunal de Contas ou da própria Controladoria Geral da União, né,
às vezes a gente encontrava essa necessidade, olha, melhore os seus controles internos utilizando a metodologia do COSO, ou implemente uma gestão de riscos utilizando a 31000 ou o COSO 2, etc. Mas quando alguém queria implementar isso, tinha que buscar em normativa, alguns deles até em inglês, né, para tentar fazer alguma coisa para atender aquela recomendação. Então, dessa forma, à época o ministro Valdir Simão, lá no planejamento, em conjunto com o ministro Navarro, que estava na CGU, eles entenderam que era por bem, né, publicar essa instrução normativa, que seria um guia, uma orientação, a primeira orientação para se atingir aí os objetivos da gente ter, né, controles internos mais efetivos e uma política de gestão de risco que nos ajude a atingir os nossos objetivos estratégicos. Aí aqui eu já queria fazer um parêntese, porque eu tenho ido em bastante lugares, para falar disso, mas eu já fui 4 vezes no Ministério da Saúde, em diversas secretarias lá dentro. E uma delas causou um pouco de confusão, porque vocês, mais da área de saúde, né, ou educação, mas ligado mais a hospitais e tudo, o risco que a gente vai falar aqui é o risco de você não atingir os seus objetivos estratégicos, a sua missão institucional. Não é aquele risco epidemiológico, falei certo aí, vocês que são... não é esse risco, tá, pessoal? Então, assim, só para a gente não... Porque algumas nomenclaturas, algumas taxonomias são um pouco diferentes, tá? Mas a ideia de risco a gente sabe, né, que é uma incerteza e a gente tem que tomar algumas ações para que esse risco não se concretize ou, se concretizar, que tenha um impacto negativo da menor forma possível. Mas isso a gente vai falar ao longo aí da apresentação, tá? Mas qual que é a ideia, né? Mas será que a gente precisa realmente disso, né? De uma política de gestão de riscos, de uma instrução normativa que fale de gestão de risco, de controles internos, né? A gente já não tem muita norma, né? Muita coisa para ficar ali enchendo a paciência, vamos dizer assim, da gente. Ainda tem que ter mais esse tal de gestão de riscos, né? E aí eu costumo fazer uma brincadeira assim. Quem que já fez gestão de riscos aqui hoje? 2, aqui a gente tem o quê? Umas 70 pessoas, 60, né? Só umas 3, 4. Com certeza. Eu vou chegar nos exemplos, exatamente, né? Bom, 4 pessoas, fazendo essa pergunta mais geral, né? Só 4 pessoas fizeram avaliação de riscos hoje. Mas quem aqui acordou com despertador? Tem muita gente que nem precisa de despertador. Depois vocês me ensinam, eu ainda preciso de despertador. Tá, mas metade aqui já acordou com despertador, né? Então, metade de vocês, a outra metade eu podia citar outros exemplos para a gente pegar todo mundo fazendo avaliação de risco. Mas metade de vocês fez necessariamente uma avaliação de risco, né? Vocês fizeram ontem, a hora que vocês programaram o alarme para acordar 6 horas. 6 horas tá bom, né, pessoal? Para acordar às 6 horas, tá? Vocês fizeram avaliação de risco, mas é claro que vocês não chegaram no celular e falaram, espera aí que agora eu vou fazer a minha avaliação de risco noturna, né? Eu vou lá e vou programar. Não é isso. Mas vocês colocaram um despertador para atingir um objetivo, que era acordar num determinado horário, para depois atingir outros objetivos, não chegar atrasado no trabalho, etc, etc, né? Levar filho na escola, etc. Então, a gente teria N exemplos, né? Que a gente faz a gestão de riscos todos os dias na nossa vida pessoal, né? Por que não a gente levar para a nossa atividade profissional, né, para atingir os objetivos que cada um de vocês tem? Eu não sei nenhuma atividade, nenhuma função de vocês, tirando o meu colega Valdir João, o resto eu não sei a atividade de vocês, mas eu tenho certeza que todos vocês têm algum objetivo, né? Senão não precisava estar aqui, né? Então, para atingir esses objetivos, a gente tem que pensar em gestão de riscos, né? E é por isso que existiu, é por isso que foi publicada a IN e que por isso que vocês estão instituindo um comitê, como a Mara falou comigo um pouco antes. Então, é para isso que a gente tem que pensar riscos, né, no processo. E um outro ponto que eu gosto de deixar claro. Isso aqui não é para dar mais trabalho. Tá? Gestão de risco não é para dar mais trabalho. Eu já tinha todas as minhas atividades, já gasto aqui, fico 8, 9 horas trabalhando e agora ainda vou ter mais 1 hora para fazer gestão de risco. Não é isso. A gestão de risco, você vai apenas pensar risco quando você estiver executando as mesmas atividades, os mesmos processos, né, os mesmos projetos que você já faz, tá? Só que pensando riscos. Só essa a diferença. E que vai fazer toda a diferença ao final para atingir o seu objetivo. Bom, para quem não conhece, esses aqui são os pontos da
Instrução Normativa 01, né, ela vem com uma conceituação diversos pontos, diversas definições importantes, tanto para a governança, como para controle interno, como para gestão de riscos. Tá? E aí ela começa um pouquinho com controles internos da gestão. Aqui vale uma diferenciação, e esse é que eu entendo um dos pontos positivos da Instrução Normativa. Muita gente entende, quando fala controle interno, né, ou pensa, manda para a auditoria interna, no caso de empresa, né, manda para a auditoria interna. Né, ou no caso lá dos ministérios, que existe essa figura, né, do cargo que atualmente eu sou assessor especial de controle interno, então manda lá para o Rodrigo, no caso do planejamento. Né, ou pior, manda para a CGU. Controle interno eu sei que falaram que é a CGU, então manda para a CGU. Não é esse o controle interno que a gente fala aqui, não é esse o controle interno que a gente chamou de controle interno da gestão. Né? O controle interno da gestão é justamente o controle de cada profissional daquele órgão, daquela entidade. Então, todos vocês, eu tenho certeza que fazem algum controle nas suas atividades diárias. Né? Pegando um exemplo básico aqui de hoje, né? Quando eu cheguei, a Mara estava com o pessoal técnico para verificar se todas as câmeras estavam funcionando, se toda a videoconferência ia funcionar bem, se a apresentação tá beleza. Ela fez, além de uma gestão de risco em relação a isso, ela também implementou controles, trouxe um técnico responsável, um cara que entende, para não dar problema. Isso é controle interno da gestão. Claro que aqui eu estou falando um negócio bem operacional, né? Mas a gente leva isso a nível tático, a nível estratégico também. Então, basicamente, seriam aqueles temas ali da nossa IN 01. Um outro ponto, esse slide é mais para a gente tentar seguir um raciocínio em relação a todos esses temas. Né? Muito se fala em controle interno, em gestão de risco, em governança, em objetivo estratégico, em missão, etc. E aí faz uma salada de fruta aí na nossa cabeça. Aqui é mais para a gente tentar entender. Vocês têm uma missão institucional. Eu trouxe um slide, a missão institucional de vocês. Nunca é demais, né, ficar repisando aí a missão. Vocês têm objetivos aí para atingir a sua missão institucional. Vocês definem, né? Todos nós definimos objetivos estratégicos. Para atingi-los de uma forma melhor, uma chance maior da gente atingir, é o assunto nosso de hoje. A gente implementa uma gestão de risco, uma política de gestão de riscos. Dos riscos que a gente vai avaliar, uma das formas de você mitigar, reduzir aquele risco, é justamente implementando controles internos. Quer dizer que a única forma de você dar uma resposta ao risco é implementar controles internos? Não. Quando a gente está falando de riscos estratégicos, possivelmente você vai implementar ações estratégicas para mitigar aquele risco, né, ou para dar uma resposta àquele risco. Mas, no geral, né, se vocês lerem aí, 99% da literatura sobre isso vai falar, para mitigar riscos, você vai implementar controles. Tá? E esses controles eles devem ser avaliados de forma independente, pelo menos periodicamente. E aí, para isso, a gente tem, no caso de vocês, a auditoria interna, né? A administração indireta do Poder Executivo Federal tem auditoria interna. No caso da administração direta nos ministérios, a gente tem a CGU funcionando como auditoria interna para fazer essa avaliação desses controles internos, ver se eles estão realmente implementados da forma como deveria. Tá? Então, essa é a lógica aí todos esses termos que a gente vai utilizar bastante. Tá? Basicamente, é um slide por cada tema, né, para depois a gente entrar no ponto mais importante, que é para falar de gestão de risco. O que a norma ela também, né, tem mais um ponto positivo que eu entendo da instrução normativa. Ela dá a responsabilidade a quem de direito. Então, quem é responsável pelos controles internos, pela implementação dos controles internos, tá? Implementação que eu digo é o seguinte, dá todas as condições para que todos, no caso aqui da EBSER, consigam implementar os seus controles, é a alta administração, é o mais alto nível hierárquico da administração, no caso aqui é o presidente. Tá? Ele é responsável por dar todas as condições. Agora, cada um de nós somos responsáveis pelos controles internos que estão sob o nosso comando, tá? Sobre aquele processo. Então, esse é um ponto que a instrução normativa ela deixa bem claro, né, e dá essa responsabilidade à alta administração. Tá? E aí ela traz alguns pontos, né, que os controles devem ser efetivos e consistentes com a complexidade. Então, eu não posso exigir os mesmos controles internos que a Petrobras tem, que uma empresa pequena, porque fiquei sabendo que vocês não são pequenos, né, tem uma capilaridade grande, eu já sabia, mas o número de funcionários, fiquei sabendo agora, de servidores,
de funcionários. Então, a gente não pode exigir a mesma complexidade, né, de um Banco do Brasil para um banco menor, da Petrobras para uma outra empresa menor, né? Então, isso tudo é adaptado, né? E porque o principal disso tudo, existe um princípio de controle interno que o custo não pode ser maior do que o benefício gerado por ele, tá? Então, toda vez que vocês forem implementar, e o comitê, e aqui vale para a gestão de riscos também, né? O comitê tem sempre que pensar em relação a isso. Olha, eu estou criando uma estrutura monstro para fazer um negócio que não vai me dar tanto benefício assim, então a gente tem que ter isso bem alinhado. Traz os 5 componentes, que basicamente são 5 componentes da estrutura do COSO, né, ou do framework do COSO. Depois a gente vai falar disso e mais, porque a gestão de risco são 8 componentes e não apenas 5. Tá? Os controles têm que ser baseados em gerenciamento de riscos, né? É uma coisa que eu costumo dizer. A gestão de risco ela é tão importante e não é para trazer mais burocracia e mais controles. Dependendo da avaliação de risco que você faz, você pode até tirar controles. Você pode entender o seguinte, olha, o risco inerente meu já, e a gente vai falar sobre risco inerente depois, o risco inerente meu já é muito baixo, eu não preciso de controle em relação a isso, eu aceito esse risco, né, a terminologia que a gente utiliza, eu já aceito esse risco e eu não preciso de controle. Então isso pode gerar até uma economia. Tá? Muita gente entende que isso é mais um gasto. Não, a gestão de risco pode gerar uma economia também para quem está implementando. Bom, e aí a gente tem a parte de gestão de riscos, que é da IN, né? E é um negócio que talvez tenha sido um ponto que mais pegou, vamos dizer assim, em relação à IN, porque é o único ponto da IN, que se vocês observarem, que traz um prazo, né? Um prazo legal, um prazo normativo nesse caso, para a implementação. Então, todos os órgãos e entidades têm que ter 12 meses, tem que ter uma política de gestão de riscos em 12 meses a contar da data da publicação, isso aí vence no começo de maio. Né? E por isso que muitos órgãos e entidades estão se mobilizando, né, para terem aí a sua política de gestão de risco, que tem que trazer, né, os princípios da gestão de risco, tem que trazer os objetivos, a estrutura do modelo. A IN, ela não determina qual estrutura que você tem que ter, então vocês têm a liberdade total de usar 31.000, usar a COSO 2, ou criar uma diferente, desde que atenda, né, os objetivos de vocês. Tá? Clica para mim, eu queria passar um vídeo agora e depois no final eu vou passar um outro vídeo que tem uma relação com esse. É rapidinho, tá? Só para a gente entender essa questão de gestão de risco na prática. Aquele cavalinho não adianta botar, porque ele não força atrás. Beleza. Não tão bom de novo, deixa. Bom, pessoal, aí faltou gestão de riscos, né? Esse vídeo viralizou aí no WhatsApp, muitos de vocês já deviam conhecer, mas ali faltou gestão de risco. O cara tinha um objetivo, né, que era resgatar o caminhão, né? Mas só pensou nisso, né? Não fez uma avaliação do que poderia acontecer depois que o caminhão já tivesse desvirado, né? A gente vai ver ao final alguém que fez essa mesma situação, só que pensou em gestão de riscos, tá? Mas isso a gente deixa para o final, para que nenhum de vocês saiam aí, porque esse vídeo é mais legal, né? Então vocês assistem toda a palestra, né, para saber o último vídeo. Mas, bom, então a questão de gestão de risco está definida, essa questão de 12 meses, mas aqui eu já queria tranquilizá-los, tá? Em relação a esse prazo. O que os órgãos de controle vão cobrar de vocês não é que vocês tenham, em maio, uma política de gestão de risco muito bem definida, implementada, os riscos mapeados, controle, plano de ação, etc. Não é isso que eles vão cobrar. Quando eles vierem aqui, se vierem, né, nesse caso, vão cobrar o seguinte, olha, em maio de 2016, vocês estavam aqui. Aonde vocês estão em relação a riscos, controles, governança?
Agora, se vocês continuarem aqui, não tiverem feito nada, aí realmente é um problema, tá? Mas se vocês estão evoluindo, isso é o que importa em relação a esse tema, né? E assim, eu nem preciso perguntar se vocês estão evoluindo, porque eu estando aqui e por tudo, né, que já foi falado no começo, eu sei que vocês não estão parados, né? E isso é muito bom, né? Isso atende, né, neste momento aí, tenho certeza, os órgãos de controle, ok? Bom, finalizando a IN, ela prevê, na verdade, um comitê de governança, riscos e controles. Esse comitê necessariamente tem que ter esse nome? Claro que não. Esse comitê necessariamente tem que ser criado se já existe um comitê em relação que trata de todas as responsabilidades que estão lá elencadas na IN? Também não, né? Basta você entender que aquele comitê é o comitê responsável por esses temas também, né? Não precisa ser só esse tema. Eu gosto de citar o exemplo no planejamento. Planejamento, a gente criou um comitê que não chama Comitê de Governança, Riscos e Controles, chama Comitê de Gestão Estratégica. Só que as responsabilidades, dentre outras coisas, o comitê que é composto, né, pelo ministro Diogo, pelos secretários. Ele tem a responsabilidade também de deliberar sobre esses temas, deliberar e supervisionar esses temas, ok? No caso de vocês não têm assessor especial de controle. O auditor interno está aqui? Tá. Não tem a assessor especial de controle interno, administração indireta, tá? Mas vocês podem contar com apoio, no caso aqui do MEC, né? O Ministério Supervisor é o MEC, né? Do Manuel, que é o SI de lá, e o apoio da auditoria interna, né? A auditoria interna, e aí eu já vou até tirar um peso aí de vocês, a auditoria interna, pessoal, não vai fazer gestão de risco para vocês. Ela nem pode, porque poderia dar um conflito de interesse, mas ela tem a responsabilidade, segundo as práticas do IA, do Instituto de Auditores Internos, de fomentar isso, né? Quando isso não existe, que é o caso, né? Não existe praticamente lugar nenhum na administração pública federal, é o caso que a gente está começando, tá? Então essa é a responsabilidade, se eu falar bobagem, vocês podem me corrigir aí, tá? É a responsabilidade dos auditores internos, né, de fomentar, e quando vocês já tiverem gestão de riscos, possibilita a eles fazer uma que a gente chama de auditoria baseada em riscos, tá? Mas aí é um ponto para frente. E aí vem a CGU, né, para avaliar isso tudo. No caso de vocês, vão passar por duas avaliações, né? A auditoria interna pode colocar isso no paint dela, e a CGU também tem essa competência para avaliá-los em relação a isso, ok? Bom, a parte... Sabe qual é o tab? Não acabei, não. Poderia desligar o microfone, por favor? Manaus. Manaus. Obrigado. Bom, a parte introdutória seria a IN, né, para a gente, até uma justificativa do porquê que a gente está aqui falando de gestão de risco, até aquele prazozinho ali, a gente tem que acabar cumprindo, né, além dos prazos da 13303 e do decreto, e das resoluções da CGPAR também, né. Bom, mas agora a gente entra um pouco na parte de teoria mesmo, de gestão de riscos, né? Isso aqui eu queria deixar claro para vocês, é uma sensibilização, né? É um primeiro momento em relação ao tema, né? Não tenho, e eu tenho certeza que o pessoal que me convidou não tem a expectativa de que todo mundo saia aqui, sente na sua mesa e fale, espera aí, me dá um mapa de risco, me dá a matriz que agora eu já vou fazer tudo. Não é isso, né? A gente vai ter que ter uma capacitação, né? Fazer isso em case, né? Um negócio mais prático e tudo. Mas é um primeiro momento, né, que a gente tem feito aí para vocês entenderem a lógica desse assunto, tá? Então, objetivos de gestão de... Bom, e aqui a gente vai seguir isso, essa agenda aí em relação a esse tema, tá? Objetivo de gestão de risco, né? Ela está, no nosso caso, né, no Poder Executivo Federal, está lá na IN, né? Acesso tempestivo às informações, tá? A gestão de risco possibilita isso, né? A pessoa que tem que decidir, né, ter acesso tempestivo com informações de qualidade, né? Aumentar a probabilidade de alcance dos objetivos da organização, porque a gestão de risco você parte do objetivo estratégico e você você dá a resposta a um risco avaliado, uma incerteza que você tem, né, para conseguir atingir melhor aqueles objetivos. E agrega valor à organização.
De nada adianta ter um melhor mecanismo de gestão de riscos, né? Ah, não, eu comprei um software aí excelente, me capacitei com pessoas que têm um entendimento bom disso, etc, etc. Mas se no final, aí, depois de 5 anos, a gente for olhar para esse objetivo aqui, agregar valor à organização, e você não consegue, não, a gestão de risco não me ajudou em nada. Então, aí não valeu, né? Aí ela não foi implementada da forma correta, né? Ou alguma coisa falhou aí nesse processo. Tá? Bom, aqui a gente tem, já falei um pouquinho, né, de risco lá atrás, dei um exemplo prático, né, mas aqui a gente tem algumas situações, todas elas bastante conhecidas, né, no mundo, na verdade, não é nem só aqui no Brasil, de situações em que a avaliação de risco falhou. Né? Pode ter tido avaliação de risco, e a maioria desses casos existia uma avaliação de risco, mas a resposta falhou. A resposta não foi bem implementada, ou o risco foi mal avaliado. Tá? Então, aqui para lembrar, né? A Indonésia, o tsunami, cadê? A Indonésia, aqui lá em Mariana, né? Que é o nosso caso, o caso Brasil mesmo, Chernobyl, Torres Gêmeas, nem precisa falar, e Fukushima lá no Japão. Né? Todas essas histórias, pessoal, se vocês jogarem no Google, vai estar lá o case do que aconteceu e situações em que poderia ter sido evitada, né? Ou uma avaliação que não foi feita. Mas aqui eu queria chamar a atenção das Torres Gêmeas, né? Que talvez seja o mais clássico aí em relação a esse. O caso das Torres Gêmeas é um caso, e a gente vai falar que quando a gente vai analisar o evento de risco, né, para fazer a avaliação de risco, a gente tem eventos externos e eventos internos. Tá? Mas isso a gente fala depois. No caso da Torres Gêmeas, foi um evento externo se a gente pensar em relação às empresas que estavam lá no World Trade Center. Tá? Então, eu gosto sempre de citar um caso, e é verídico essa situação. Tinha uma empresa numa determinada torre, não vou lembrar se é sul ou norte, que ela era preocupada, é uma empresa grande, tá? Que mexia com muitos dados, ela era preocupada bastante em relação à gestão de riscos. Tá? Então, ela fazia lá a sua gestão de risco diária, e como ela tinha muitas informações, se não me engano era uma seguradora, ela tinha muitas informações, o que ela fazia em relação àquelas informações para ela não perder? E o que todos nós fazemos. Eu fiz quando eu vim agora sempre que eu vou dar alguma palestra, algum bate-papo desse, eu pego a minha apresentação, trago no pendrive, claro, mas jogo também no meu e-mail, certo? Isso não é uma avaliação de risco, uma resposta ao risco, não é um backup. Tá? A empresa fazia isso, né, de forma periódica, rotineira ali, todos os dias, beleza. Tem alguém da área de TI aqui? Tá. Você, eu imaginei. Pessoal, backup em TI, ele pode ser, bom, backup em nenhum lugar, mas a galera de TI tem isso mais enraizado. Eu posso fazer o backup, colocar meu pendrive, vamos supor que aqui está o meu computador, colocar meu pendrive aqui e ir embora para casa? Faz sentido eu fazer isso? Eu deixar o dado original e o backup na mesma estrutura física? Não faz sentido, né? A empresa sabia disso, essa empresa vamos pensar na Torre Sul, tá? Essa empresa da Torre Sul sabia disso. Então, ela fazia o backup, isso já é uma resposta a um risco, e ela não deixava na Torre Sul esses dados, certo? Então, até aqui, pessoal, até 10 de setembro de 2001. Por enquanto está bem, não está? A empresa parece que está respondendo bem. Só que onde que ela fazia esse backup? Na Torre Norte, tá? E aí, até um tempo atrás, eu dava esse exemplo e ninguém tinha me corrigido, né? Falei, não, ela está fazendo tudo certinho e tal. Mas aí depois por isso que eu perguntei, um cara de TI me falou que existe uma regra, que acho que são 2,5 km, não sei, alguma coisa assim. Eu sei que não dava, essa regra não estava sendo cumprida em relação a isso. Mas tirando essa parte, na teoria, pessoal, ela estava fazendo avaliação, estava respondendo a um risco avaliado. Só que teve um evento externo, tá? Que fez com que ela perdesse, né, todos aqueles dados, tanto os originais como o backup. Por que eu estou falando isso? Porque o risco, pessoal, a gente só consegue evitar 100% se a gente não fizer aquela atividade. Tá? Então, no setor público, é muito difícil a gente conseguir evitar um risco. A maioria das vezes, quando vocês já tiverem fera aí fazendo avaliação de risco, mapa de risco, tudo, vocês vão ver que a maioria das vezes vai cair na coluninha reduzir riscos ou mitigar riscos. Tá? Em algumas situações a gente vai compartilhar, em algumas a gente vai aceitar porque está dentro do nosso apetite a risco, mas a maioria vai ser reduzir. Porque evitar
no setor público, geralmente a gente faz uma atividade porque tem uma determinação legal para a gente fazer isso, né? No setor privado, não. Eu posso falar, também gosto de citar esse exemplo, há 20 anos atrás era normal todas as lojas aceitarem cheque, não era? Certo? A gente conseguia usar cheque para quase todas as lojas. Hoje já é praticamente, não vou falar impossível, mas são poucas as lojas que ainda aceitam cheque, tá? As lojas podem até não saber que fizeram uma avaliação de risco, mas elas fizeram. E elas evitaram o risco. Olha, não quero mais cheque sem fundo na minha loja. Então, só tem uma maneira de você não receber nenhum cheque sem fundo quando você for depositar lá na sua conta. É não aceitar que o cliente pague com cheque. Porque se você receber ainda existe uma chance desse cheque voltar. Certo? Então, elas preferiram o quê? Eliminar esse processo. Tá? Mas no setor público, geralmente é difícil a gente evitar, né, um risco, porque aquele processo a gente tem que desempenhar. Tá? Bom, basicamente era isso aqui em relação aos riscos. Vamos fazer rapidamente só esse exemplo cotidiano aí para a gente começar a entender as fases, né, dessa avaliação de risco. Ó, vamos supor que eu tinha um objetivo, né, de chegar aqui hoje, 9 horas. Tá? E eu tenho esse caminho que eu tenho que percorrer. Tá? Eu saio de casa, pego o metrô, ando, chego no trabalho. Tá? Então, tem essas situações aqui que eu tenho que percorrer. Vocês concordam comigo que existem incertezas em relação àqueles pontos ali para eu atingir o meu objetivo? Então, quando a gente fala de incerteza, a gente está falando de risco. Tá? Uma outra coisa. Se vocês olharem na doutrina, na literatura, etc., vocês vão ver que tem gente que chama risco de risco positivo e risco negativo. Tá? Tem gente que entende que risco é só o evento negativo, o evento positivo é a oportunidade. Tá? Para simplificar, toda vez que eu falar risco aqui, é o evento negativo. Beleza? Só para a gente simplificar, já sabendo que a gente também tem que estar sempre atento às oportunidades, né, para não perdê-las. Mas vamos lá, incertezas em relação ao objetivo que eu quero de chegar no trabalho às 9 horas. Será que eu vou acordar no horário? Né? Será que o metrô vai passar naquele horário? Sempre passa, mas será que ele vai passar naquele horário? Será que a viagem geralmente dura 25 minutos, mas será que todos os dias vai durar 25 minutos? Será que aquela minha caminhada de 10 minutos, que geralmente dura 10, não tem chance nenhuma de durar 11, 12, 15? Tá? Então, você vai analisando ali, você vai fazendo essa avaliação das incertezas. E aí você consegue identificar alguns eventos que podem acontecer. Quando você identifica esses eventos, aí sim você vai atacar esse evento, e isso a gente chama de resposta ao risco. Tá? Então, olha só, acordar tarde devido ao alarme não funcionar. Pode acontecer? Pode, pessoal. O alarme é infalível. Se a bateria acabar, ou se aqueles alarmes ainda, né, na energia elétrica, se der um pico de luz e ele zerar. Né? Isso existe ainda? Acho que eu estou velho. Mas deve existir, né, o alarme. Mas todo mundo põe no celular. Mas tudo bem. Pode acordar à tarde devido ao alarme não funcionar. Então, você vai implementar respostas a esse risco. Né? Eu, geralmente, eu ponho só, não sou doido, né? Eu ponho só o celular, beleza. Agora, se eu tenho uma viagem importante ou uma apresentação importante, num horário um pouco mais cedo, que pode acontecer alguma coisa, aí eu ponho 2 celulares. Tá? Isso eu estou fazendo o quê? Eu estou dando uma resposta a um risco que eu avaliei, né? E o meu apetite a risco ali está muito pequeno. Tá? Greve no metrô, fazendo com que os trens atrasem. Que em Brasília não tem, né? Greve no metrô, essas coisas não é normal, né? Mas pode acontecer, né? A greve do metrô. Então você já tem que ter um plano B ali. Problemas no freio fazem com que o trem ande mais devagar por segurança. Então aquela viagem que era de 25 minutos pode passar para 30, 35. Isso afeta o quê? O seu objetivo final de chegar a 9 horas, né? Algumas ruas estão fechadas devido à manifestação, que Brasília também não tem, né, manifestação. Hoje mesmo está tendo, só para Globo News aqui, né, está tendo lá no Ministério das Cidades, hoje está tendo uma manifestação, mas tudo bem. Isso você tem que estar prevendo isso também, tá? Por que você vai listar esses eventos? Porque você pode chegar à conclusão seguinte, olha, é melhor eu sair 10 minutos antes, né? Então eu vou dar uma tolerância de 10 minutos para perder tempo nessas fases, mesmo sabendo que em média eu gasto 10 minutos para caminhar, mesmo sabendo que em média o trem gasta 25 minutos, etc. Tá?
aqui as consequências, né? Acabou que eu já fui falando um pouco. Ó, você não vai estar pronto para sair de casa no horário, não vai conseguir sair da estação no horário previsto, não vai conseguir chegar no destino no horário previsto e levará mais tempo para chegar no trabalho. Então, é uma consequência de cada um daqueles eventos que a gente identificou ali. Tá? Então, tem incerteza, essas incertezas podem ter efeitos, né, se concretizarem, e isso afeta o seu objetivo final. É para isso, né, esse slide resume bem, é para isso que a gente está aqui falando de gestão de riscos. Tá? Sempre liguem, pessoal, gestão de riscos a objetivo. Se você não tem um objetivo, você não vai fazer gestão de riscos. Você não precisa fazer gestão de risco. Tá? Bom, pegando um outro normativo bastante conceituado, que é o Orange Book, lá do Tesouro Britânico, de 2004, ele traz aqui alguns benefícios, né, que a boa gestão de risco vai trazer para a organização. Aumentar a confiança em alcançar os resultados desejados, porque você tem o objetivo, você parou para pensar no que pode atrapalhar o atingimento daquele seu objetivo, então você aumenta a sua confiança. Reduzir as ameaças para níveis aceitáveis, é justamente que a gente vai falar de resposta ao risco. Né? Você traz de um risco inerente muito alto, você traz para um risco residual mais baixo, dentro do seu apetite, e tomar decisões para explorar oportunidades de maneira adequada. Aí aquela situação que eu falei, né, em relação a riscos, eventos negativos, oportunidades, eventos positivos. Né? Você também, quando está fazendo a avaliação, se conseguir, é interessante também mapear as oportunidades que você pode aproveitar ali naquela avaliação. Tá? Bom, aqui são normativos mais do planejamento, tá? Mas é como a gente estruturou lá. A Instrução Normativa 01, que é essa que a gente falou. Lá a gente criou um programa de integridade na portaria 150 e a partir dela que a gente está implementando a nossa gestão de riscos, mas isso eu falo, como eu falei, mais lá para o final. Tá? Bom, processo de gerenciamento de riscos. Se vocês optarem por seguir a instrução normativa, se vocês repararem bem na parte de gestão de riscos, ela traz lá 8 componentes para você fazer um gerenciamento de riscos corporativos, né, ou da própria organização como um todo. Tá? Isso foi baseado lá na estrutura do COSO 2. Quem aqui sabe o que é COSO, o COSO 1, COSO 2? Os auditores internos eu imaginei. Tá, vamos lá, pessoal, fazendo rapidamente. Tá? COSO é um comitê de organizações patrocinadoras lá dos Estados Unidos, tá? Que foi criado a partir de 1985, beleza? O objetivo dele era tentar dar melhorar os controles internos das empresas para que não ocorresse as fraudes contábeis que ocorreram lá no começo da década de 80, final da década de 70, começo da década de 80, mas que depois se repetiu em alguns outros momentos. Tá? E aí ele ficou famoso porque em 92 ele soltou um documento chamado Controles Internos de Estrutura Integrada, que trouxe uma definição de controles internos e trouxe também uma formatação em cubo, que é chamado cubo do COSO. Tá? A gente vai ver o cubo do COSO aí na apresentação. Beleza, mas vamos chegar em 2004, ele soltou um outro documento, né, chamado Gerenciamento de Risco Corporativo e Estrutura Integrada, e esse documento ele foi muito bem aceito, tanto o primeiro, né, em 92, em relação a controles internos, como o segundo, em 2004, em relação a gerenciamento de riscos. Tá? E aí as empresas começaram a usar, né, já usavam o COSO 1, começaram a usar o COSO 2, e isso foi difundido para o setor público, né, chegou no Brasil, começou primeiro pelas empresas, e aí já tem alguns anos, né, que alguns órgãos já têm implementado isso, os órgãos de controle já têm cobrado. Tá? Então, quando eu falar COSO, pense em uma estrutura de gerenciamento de riscos bem conceituada, vamos dizer assim. Ok? Então, beleza. Tá. Vamos na definição de gerenciamento de riscos corporativos. Processo conduzido em uma organização pelo CA, diretoria e demais empregados. Aqui já dá a ideia, pessoal, de que todos nós somos responsáveis pela gestão de riscos. Tá? Em maior ou menor grau, claro, mas todos nós, assim como somos responsáveis por controles internos, somos também responsáveis por gestão de risco naquele processo, naquela atividade que a gente executa. Aplicado no estabelecimento de estratégias formuladas para identificar em toda a organização eventos em potencial capazes de afetá-la, e administrar os riscos de modo
a mantê-los compatíveis com o apetite a risco da organização e possibilitar uma garantia razoável do cumprimento. Tá? Por que garantia razoável? Lembra que eu falei que só tem uma maneira de você trazer o risco a zero, é você não fazer aquela atividade. Então, se você está fazendo aquela atividade, existe algum risco. Por melhor que você seja, por melhores os controles que você implemente, ainda existe o risco. Então, a própria norma, não apenas a IN, mas a própria estrutura do COSO traz essa questão de garantia razoável e não garantia absoluta. A gente sabe que não tem jeito, ok? Bom, aqui vocês têm que se enxergar, né? Tudo que eu falei até agora pode ser bem gasoso, vamos dizer assim, mas aqui vocês, aí está na casa de vocês, ó. Peguei lá do site, 2017, 2020 ou 2016, 2019, planejamento estratégico para vocês? 17 e 20, né? Oi? 17 e 20, né? Então tá certo, né? Tá atualizada. Então, olha só, aprimorar a gestão dos hospitais universitários federais e congêneres, prestar atenção à saúde de excelência, e fornecer um cenário de prática adequado ao ensino e pesquisa para docentes e discentes. Todos que estão aqui, né, nessa sala e todos lá nos hospitais, levantam todo dia, pessoal, para atingir, se essa missão foi feita de modo coletivo, né, imagino que tenha sido feito, para atingir essa missão. Tá? E para ficar um negócio um pouco mais palpável, no planejamento estratégico de vocês traçaram 3 objetivos, melhorar o desempenho estratégicos, né? Melhorar o desempenho da contratualização SUS, melhorar a qualidade de atenção à saúde e melhorar as condições dos hospitais universitários como um cenário de prática para o ensino e a pesquisa. Certo? Todos vocês conheciam esses 3 objetivos estratégicos? Sim. Né? Então, pessoal, agora dá para a gente falar de riscos. Tá? Agora dá, porque vocês já sabem para que vocês existem e já sabem, já têm os objetivos a serem alcançados. Então, a primeira parte, né, para a gente falar em gestão de riscos, vocês já fizeram o dever de casa, vamos dizer assim, tá? E aí a gente consegue sempre pensar no que pode atrapalhar a EBSER na forma, né, de atender, de atingir esses objetivos estratégicos, ok? Bom, voltando para esse é o cubo do COSO, né? Imagino que alguns de vocês já devam conhecer, tá? E os 8 componentes que estão lá na instrução normativa. Na instrução normativa a gente não fala que é COSO, tá? Mas a gente usou a base do COSO para escrevê-la, beleza? Então a gente vai passar por cada um deles, tá? Dos componentes. Mas eu queria chamar a atenção em relação à primeira dimensão aqui. Olha só, os objetivos estratégico, operacional, comunicação e conformidade. Então, a gestão de risco vai ser para atingir esses objetivos estratégicos, operacionais, de comunicação, né, e de conformidade. Então, conformidade em relação a leis, regulamentos, que todos nós temos que seguir. Tá? Comunicação tempestiva, de qualidade. Tá? Eficiência e eficácia operacional e isso tudo alinhado ao que vocês já fizeram, planejamento estratégico, isso tudo alinhado para atingir ali aqueles objetivos estratégicos. A segunda dimensão, ela dá a ideia, está escrito assim, ó, subsidiário, unidade de negócio, divisão, nível de organização. Tá? Isso aqui dá a ideia que todos nós somos responsáveis, todas as unidades, né, são responsáveis pela gestão de risco. Tá? Então, se a gente pegasse aqui para o organograma, presidente... Deixa eu ver o que eu lembro, né? Presidente, vice-presidente, diretorias, tá? E depois diretorias, o que é coordenação? Como é que é? Coordenação, etc, até o funcionário sem nenhum cargo, tá? A gestão de risco perpassa todos esses pontos, ok? E agora vamos falar então de cada um desses 8 componentes. Bom, o primeiro componente e esse geralmente é o mais intangível, né, que é a avaliação do nosso ambiente interno, né, do ambiente de controle da organização. O próprio documento ele traz alguns princípios desse ambiente, tá? Desse componente, desculpe. Mas aqui a gente vai verificar, ó, filosofia de gerenciamento de riscos, integridade e valores éticos. Eu vi no site de vocês também, tem uma comissão de ética, certo?
Se eu falar alguma bobagem em relação ao site, vocês me avisam. Mas tem uma comissão de ética, tá? A gente, quando vocês forem olhar para dentro, né, e avaliarem em relação ao ambiente interno, vocês vão ter que olhar isso. Qual que é a cultura organizacional da organização em relação a esses temas, integridade, riscos, etc. Compromisso com a competência, comprometimento da alta administração. A alta administração apoia, isso é muito importante. A alta administração apoia tudo isso que a gente está falando em relação à gestão de riscos. Existe atribuição, né, de responsabilidade, existe alçadas em relação a diversas competências e atividades que vocês exercem, tá? Comissão de ética existe, mas ela é atuante, existe um canal de denúncias, tá? Tem diversos pontos que vocês vão avaliar, e o momento é esse, né, que vocês estão começando, então é o primeiro é a base, esse componente é a base para todos os outros, tá? Então é nesse ponto que vocês vão avaliar aí, dar o pontapé inicial para a gestão de riscos, ok? Aqui alguns princípios, né, que facilitam vocês a avaliar esse ambiente interno. Ó. Existe um compromisso perante valores éticos e integridade? Existe o exercício de responsabilidade pela supervisão? Definição de estrutura, autoridade, responsabilidade? Isso geralmente está no setor público, isso é mais obrigatório. Né? Compromisso com a competência, atribuição de responsabilidades, como eu falei. Tá? Isso aí, esses princípios ajudam vocês, né, quase fazer um checklist ali do que vocês têm na organização de vocês. Ok? Feita essa primeira análise, que é uma análise, como eu falei, mais intangível, aí sim a gente começa realmente na avaliação, né, no gerenciamento do risco. Avaliação não, no gerenciamento do risco. E para isso a gente precisa fixar os nossos objetivos. Ali a gente viu os 3 objetivos e depois no mapa lá mapa estratégico de vocês tem outros, né, que dão suporte a esses e tal, mas aqui a gente estava falando do nível estratégico. Quando vocês forem fazer a avaliação de risco de vocês, possivelmente vocês vão fazer em processos operacionais, tá? Então tem que ter um objetivo em relação a cada processo que vocês desenvolvem aqui, ok? Aqui, dentro ainda, né, de fixação de objetivos, a gente tem vocês já devem ter escutado falar nisso, apetite a risco e tolerância a risco. Já escutaram falar de apetite a risco? Apetite a risco é um termo muito usado no mercado financeiro, né? Mas na estrutura do COSO ele também utiliza. Apetite a risco, pessoal, é definido ex ante, vamos dizer assim, tá? E é definido mais pela alta administração, tá? Aquele apetite a risco que você tem de não atingir os seus objetivos estratégicos, né? Ou atingir em parte aqueles objetivos estratégicos, e isso pode afetar um pouco a missão institucional. Quando a gente fala de tolerância a risco, a gente está falando mais operacional, tá? Em relação àqueles desvios que podem ocorrer em relação aos objetivos operacionais. Então, vamos supor que vocês traçam uma meta. É porque eu não entendo muito da área de vocês, mas vou falar de uma área de saúde que não deixa de estar ligado. Vamos supor que tem uma meta, tá, de vacinar 95% de crianças, tá, de 0 a 12 anos, em um mês, por exemplo. Tá? Tolerância ao risco é o seguinte, olha, a minha tolerância a risco em relação a essa campanha de vacinação, ela é alta. A minha meta é 95%, mas se eu atingir 80%, já está de bom tamanho. Tá? Eu tolero vacinar só 80%. Embora minha meta era 95%, mas com os insumos que eu tenho, com a restrição orçamentária, com pouco pessoal, etc., a minha tolerância nesse caso é alta. Tá? Agora não, eu posso entender o seguinte, não, essa campanha de vacinação é de extrema importância, eu vou tomar todos os cuidados, eu vou mobilizar muita gente, porque minha meta continua sendo, eu falei 95 ou 98? 95? Minha meta continua sendo 95, mas qualquer coisa abaixo de 93, para mim, eu não tolero. Tá? Então, você tem uma tolerância a risco, que é atingimento daquele objetivo, no nosso exemplo aqui, a campanha de vacinação, uma tolerância a risco baixa. Tá? Vocês conhecem essa foto? É uma foto clássica, né? Para quem está mais longe aí, ó, é um tanto de funcionário, um tanto de funcionários, né, de uma obra do Rockefeller Center lá em Nova York, em cima de uma viga, e lá embaixo está Nova York, ó, bem lá embaixo mesmo, entendeu? É bem alto, né? Quem conhece o Rockefeller.
Essa foto ficou clássica, né? Para quando fala de gestão de risco, vocês vão ver bastante essa foto, tá? Por quê? Pessoal, o apetite a risco desses funcionários lá da empresa, alto, né? Porque, na verdade, essa foto não foi montagem, tá? Eles realmente estavam lá sem nenhum equipamento de segurança, né? Na época também nem tinha tanto, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, o apetite a risco deles é muito alto, né? Já o peixinho aqui, ó, que está pulando, também é outra foto clássica, né? O peixinho está tentando pular ali para um aquário, sair do copo para o aquário. O copo está pertinho, né? Então ele pode ter o apetite dele a risco é mais baixo, tá? Então, o que eu queria que ficasse desse slide, pessoal? Tolerância a risco geralmente é o que todos nós aqui vamos trabalhar, tá? Porque está ligado a uma atividade, a uma situação mais operacional. Apetite a risco, quem vai definir é mais a alta administração, tá? E isso é ex ante você fazer a sua gestão de riscos, ok? Bom, se eu já identifiquei os objetivos que eu quero atingir, aí eu posso identificar, né? Se eu já fixei aqueles objetivos, né? Ou identifiquei, não tem problema, aí sim eu vou identificar os eventos que podem fazer com que eu atinja mais rapidamente. Então, a gente vai explorar as oportunidades, é o que a gente chamou de evento positivo, ou, que é o forte aqui da nossa apresentação, né, e da própria gestão de risco em geral, que são os eventos negativos, né, aquilo que pode atrapalhar o atingimento desses objetivos. Tá? E quando a gente vai identificar os eventos, geralmente a gente separa isso, tá? E geralmente a gente faz por uma análise SWOT, que essa eu sei que todo mundo conhece, tá? A gente separa em eventos externos e eventos internos. E aqui não é exaustivo, né? Eventos externos. Um evento econômico, será que pode atrapalhar um objetivo de vocês? Um evento econômico? Meio ambiente, social, político, tecnológico, né? Aqui tem diversos exemplos, se a gente pensar em termos de... ultimamente eu tenho usado, viu, Valdir, políticos, no caso da nossa carreira, né? Como foi falado, eu sou da CGU, né? E antes eu apresentava aliás, esse slide já tem até que mudar, que eu não aguento mais olhar para ele. Tem muito tempo que eu apresento esse slide. Mas eu apresentava esse evento político que pode afetar e eu usava o exemplo. Vamos supor que chega um governo com uma agenda que não quer mais o controle. E aí vai transformar a CGU numa secretaria ou simplesmente eliminá-la, né, do corpo ministerial. Né? Isso já teve momentos que era impensável, né? Até um ponto que chegou numa época, né, vocês devem ter acompanhado, que tinha aquela questão de redução de ministérios, que se pensou em extinguir a CGU, certo? Então, esse evento, pessoal, nós, servidores da CGU, poderemos simplesmente falar, não quero, a CGU é nossa e necessariamente ninguém mais agora vai tentar acabar com a CGU? Não, porque é um evento externo. É claro que isso deu força, no nosso caso foi até isso mesmo, né? Foi feita uma mobilização, tal. Mas é um evento externo, está fora da nossa mão, na nossa competência isso. Então, você tem que estar sempre mapeando esses eventos, né? Político, tecnológico. O tecnológico, o exemplo mais clássico, máquina de escrever, a Kodak, né, em relação àquela máquina de tirar foto, né, até 2000, por aí, né, era impensável o que a gente tem hoje. Né? Então, assim, meio ambiente, um incêndio não está na nossa mão, pode pegar fogo nesse prédio. Né? Não é da nossa, a gente consegue mitigar esse risco. É para isso, inclusive, que a gente vai trazer, analisar, buscar, identificar esses eventos. Mas ele não está totalmente na nossa mão. Tá? Agora tem os internos. Processo, tecnologia, pessoal, infraestrutura. Aí esses são aqueles eventos que estão mais na nossa competência ali e, teoricamente, são os eventos que a gente consegue reduzir o risco mais facilmente. Tá? Então, sempre que vocês forem já fixar os objetivos, vamos identificar o risco de não atingir esses objetivos, didaticamente é mais fácil você separar em eventos externos e eventos internos. Okay? E aí, como eu falei, você pode usar, né, o SWOT para avaliar oportunidades e ameaças no externo, né, e forças e fraquezas no ambiente interno.
Bom, depois que eu já avaliei o meu ambiente interno, tá? Minha cultura, meu código de ética, filosofia, né, de riscos, etc. Já fixei os objetivos que eu quero atingir. E já identifiquei aqueles eventos que podem fazer com que eu não atinja, ou pode me atrapalhar no atingimento. Aí sim eu vou avaliar os riscos, né, daqueles eventos ali acontecerem. Aqui vocês reparem, ó, o que eu falei lá atrás. Tem duas definições. Evento futuro incerto, que caso ocorra pode impactar negativamente o alcance dos objetivos da organização, e essa definição, chamando risco só de evento negativo, está no COSO, mas a IN ela foi mais genérica. Ó, possibilidade de ocorrência de um evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos. Então, essa definição é um pouco mais alinhada com a ISO 31000, que fala de gerenciamento de risco, né, e que trata risco como podendo ser positivo ou negativo. Tá? Bom, em relação à avaliação de riscos, a gente tem alguns princípios, né? Definição de objetivos relevantes. Pessoal, não tem como vocês darem resposta a todos os riscos. Se isso aqui não fosse uma sensibilização, fosse uma oficina, né? E a gente começasse a identificar risco de algum objetivo, a gente podia ficar aqui uma semana, que cada um ia lembrando de um risco que puxa outro, né? Então, define objetivos relevantes e aí você vai avaliar também e vai dar resposta àqueles riscos relevantes. Identifique e analisa os riscos. Avalie o risco de fraude. Só fraude que a gente está preocupado em relação a isso? Com certeza não. Tá? Inclusive, posso dizer que essa questão é residual em relação à gestão de risco como um todo. Não liguem a controle interno, a CGU ou o TCU fomenta muito essa questão de gestão de risco porque quer pegar alguma fraude. Não é isso. A gestão de risco é para você atingir o objetivo estratégico. Se, quando você está implementando controles, você acabar conseguindo identificar uma fraude, melhor. Porque a fraude, com certeza, atrapalha o atingimento do seu objetivo estratégico. Certo? Identifique e analise alterações que podem impactar significativamente o sistema de controle interno da organização, né? No caso aqui da EBSER. Como é que a gente avalia? Né? Identifica o risco do negócio relevante, estima a significância do risco, né? O impacto daquilo, avalia a probabilidade e define ações em resposta a esses riscos. Basicamente, vocês vão ver também na literatura, uma matriz de impacto para avaliar riscos. Tá? A gente utiliza uma matriz de probabilidade versus impacto. Tá? Tipo essa aqui. No planejamento, e a gente vai disponibilizar isso para qualquer pessoa, no final desse mês, possivelmente até sexta, se a gente conseguir, a gente já criou um manual de gerenciamento de riscos. Tá? E lá tem uma matriz. A nossa matriz ela é 5x5. Tá? Aqui seria um exemplo só 2x2. Tá? A nossa matriz é uma matriz 5x5. A gente fez um benchmark com várias organizações, principalmente nesse caso da matriz com o Banco do Brasil e um documento mais técnico do COSO, tá? Lá de 2012. Então a gente criou uma matriz 5x5. A gente, como eu falei, vai disponibilizar para quem quiser utilizar. Ela é obrigatória a ser utilizada no planejamento. Mas se vocês não tiverem uma metodologia e quiserem conhecer e quiserem já partir dela, ótimo. Tá? Mas basicamente você vai verificar a probabilidade disso acontecer e quando você atua, do evento de risco, né, acontecer, quando você atua na probabilidade, é para você impedir que ou pelo menos para reduzir a chance daquele evento ocorrer, mas como a gente falou, a gente sabe que tem eventos que vão ocorrer mesmo você atuando na probabilidade. E aí você tem que ter algumas respostas para atuar no impacto. Tá? Então você elaborou controles preventivos para que o evento não aconteça. Mas e se acontecer? Agora é rezar e chorar? Não. Aí você tem outros controles, né, outras ações mitigadoras daquele impacto. Tá? Então, sempre que a gente falar de risco, probabilidade versus impacto. Um outro ponto que é importante, tem toda a lógica de risco, está baseada nisso aqui, risco inerente e risco residual. Basicamente, o inerente é inerente, como o nome já diz, ao processo, à atividade, tá? Sem falar de nenhum controle, ok? Quando a gente faz a avaliação do risco inerente, sem falar de nenhum controle, e verifica que ele está muito alto, tá? Olha, isso aqui não está dentro do meu apetite a risco, eu não consigo aceitar esse risco inerente. Aí o que você faz? Você implementa controles para trazer esse risco inerente alto para um risco residual mais baixo. Então, você tem um objetivo, avaliou um risco,
esse processo gera... Quem me dá, vamos tentar fazer um negócio mais dinâmico. Quem me dá um processo que todos vocês, não um processo de uma determinada área, mas um processo aqui que a gente conseguiria pensar na EBSER de modo geral. Pessoal, essa é a hora que tem a interação, que vocês respondem. Esqueci de falar, né? Então... Oi? Uma atividade que a EBSER faz, por exemplo. Eu sei que ela faz uma gestão dos hospitais universitários e tal, mas alguma atividade, pode ser de um determinado departamento, mas que todos entendam, só para tentar uniformizar aí. Gestão de pessoas. Tá. Tá muito amplo, mas vamos lá. Gestão de pessoas. Quando vocês estão avaliando o risco de gestão de pessoas, tá? Do processo, você tem um objetivo, né, nesse processo de gestão de pessoas. Deve ser, não sou da área de RH, mas vamos lá. Diminuir o turnover, né? Esse é o clássico, né, em relação ao RH. As pessoas trabalhem motivadas, que isso vai acabar gerando, né, uma diminuição de turnover, etc. Política salarial, a gente é um pouco mais, no setor público, a gente é um pouco mais amarrado, né? Se fosse no setor privado, era mais fácil. Mas beleza, a gente tem os objetivos. E aí você está avaliando o risco, tá? O risco desses objetivos, sem falar de nenhum controle. Então, a gente está avaliando qual risco? Risco inerente, certo? E aí você chegou, avaliou os riscos na sua gestão de pessoas lá e entendeu que o risco inerente a essa atividade de gestão de pessoas está muito alto. Tá? Você não vai conseguir, tem muita chance de você não atingir os seus objetivos relacionados à gestão de pessoas. Então, o que você vai fazer? Se isso está fugindo do seu apetite a risco relacionado à gestão de pessoas, você vai instituir ações ou controles, né? Nesse caso, em algumas situações, até ações mesmo, não controles, para tentar reduzir esse risco inerente. Depois, vamos lá. Você pode... mexer na área que você não trabalha nada, mas vamos lá. Você pode, por exemplo, já vi empresas fazendo lá na CGU tinha quando eu entrei, não tem mais. Uma vez por dia passa um fisioterapeuta, como é que chama? Ginástica laboral. Tá? Ginástica laboral pode ser uma ação, isso não é controle, pode ser uma ação que você instituiu para reduzir um risco inerente para um risco residual mais baixo, porque você entende que aquilo ali pode fazer com que algumas pessoas tenham uma saúde melhor e aí podem gostar mais de trabalhar ali, vai estar mais motivado e vai conseguir fazer suas atividades melhor. Estou pensando alto aqui, beleza? Então, aí você depois, se você instituiu ações ou controles, porque o seu risco inerente estava fora do seu apetite a risco, você faz uma outra avaliação. Mesma coisa, impacto, probabilidade e tal, para verificar o risco residual. Se agora sim eu estou satisfeito com aquele meu risco residual naquele processo e beleza, a gente pode tocar. Né? Lógico, você institui indicadores de monitoramento e depois você pode... isso está dentro do seu apetite a risco. Tá? Então, deixando claro, risco inerente é o risco da própria atividade sem se falar em nenhum controle. Você implementa controles, ações para mitigar aquele risco inerente a um risco residual mais baixo e que esteja dentro do seu apetite a risco. Beleza? Bom, vamos fazer só essa brincadeirinha aqui. Ó. Vamos supor que você tem um ganho certo de R$250. Então, vocês não sabiam, mas eu cheguei aqui e falei, ó, eu vou dar R$250 para cada um de vocês. Beleza? Um ganho certo. Ah, tem contrapartida? Não, ganho certo. Tá? Ou vocês têm 25% de chance de ganhar R$1.000, mas tem 75% de chance de já não ganhar esses 250. Quem prefere pegar os 250 e pronto, não quer correr risco em relação não quer ter a oportunidade, né, de ganhar R$1.000, embora seja pequeno? 2. Tá. O resto, 2 pessoas. O resto todo, pessoal, prefere... tentar os R$1.000, é isso mesmo? Porque vocês sabem que é uma brincadeira, né? Não vão ganhar nada mesmo. Entendi, tá. Beleza, esse é um ponto. Só que agora é o seguinte, olha. Falei que eu não ia cobrar nada, né? Tudo, estamos aqui, tudo amigo, mas vocês têm um prejuízo certo de 750, era o ticket ali para entrar, 750, tá? Ou vocês têm 75% de chance de perder R$1.000, mas tem 25% de chance de não perder nada. Ou seja, vocês já vão pagar 750 cada um, tá? Mas vocês têm 25% de chance de não ter que pagar nada. Quem vai tentar não pagar nada?
Quem vai arriscar perder os 1.000? Ninguém? Só vocês? Sim. Quem prefere já me pagar 750? Tem gente que não está brincando, pessoal. Aí a pesquisa, quer ver? Ó, porque tinha uma lógica, mas vocês não querem brincar, então tá bom. Segundo a teoria das expectativas, aí é uma teoria realmente que existe, não fui eu que criei, as pessoas não desejam colocar em risco o que já tem ou pensam que pode ter, mas apresentam maior tolerância a riscos quando podem minimizar prejuízos. Aqui não deu certo. Tem vezes que eu faço que dá, quando o pessoal quer brincar, né? Mas olha só, o que isso quer dizer, pessoal? Geralmente, tá? O pessoal pega os 250. Tá? Prefere não, dá para cá, tenho risco de não ganhar nada, então me dá. Agora, quando é para possibilidade de não perder, mesmo sendo 25% também, ó, reparem que é o mesmo percentual, a galera já arrisca mais. Tá? Isso é a teoria das expectativas lá. Mas isso tudo é o quê? Avaliação de risco. Aqui é mais para descontrair mesmo, mas para vocês entenderem essa questão. Bom, vamos para o quinto componente, então. A gente já analisou, né, o nosso ambiente interno, a gente já fixou os objetivos, identificou os riscos, avaliou aqueles riscos, agora a gente tem que dar a resposta àqueles riscos. Né? Não é simplesmente, avaliei, deu um risco alto, pronto. Não, você tem que dar a resposta àqueles riscos. Boa parte da teoria traz essas 4 possibilidades de resposta. Tá? 99% de todo documento que você pegar aí de riscos vai te falar que você tem como resposta. Você pode evitar, então suspende as atividades, eu dei o exemplo do cheque aqui, né, para vocês entenderem. Reduzir, que vai ser pelo menos 80% dos riscos avaliados, o que você vai poder fazer é reduzir. Tá? Compartilhar ou terceirizar, tá? O exemplo mais clássico aí é de seguros, certo? Quem que tem seguro? Quem não tem, geralmente quem não tem seguro. Tá? Você fez avaliação de risco, não vale a pena. Né? Você aceitou o risco de ser roubado, ou de bater, ter que pagar, etc. Então, compartilhar é quando a gente compartilha aquele risco, mas a gente ainda tem alguma responsabilidade em relação àquilo. Né? Você tem, no caso de seguro, você tem uma franquia, certo? Que você tem que pagar se acontecer algum acidente e tal. E aceitar, não adote medidas mitigadoras. Como é que você chama? É o que o Romeu fez. Falou, olha, dentro do meu apetite a risco, eu aceito o risco de ser roubado. Eu analisei, eu só deixo meu carro, não saio muita noite, deixo meu carro só em estacionamento, dirigi minha vida toda, nunca bati, sempre bateram em mim se fosse o caso, entendeu? Então eu não vou pagar aí 2, 3 mil reais todo mês. É o que as seguradoras geralmente fazem. Desculpa, seguradora não. O que as empresas de locação de carro, né, geralmente fazem, porque eles têm uma frota muito grande, né, e aí para eles isso está embutido. Tá? Mas aceitar é quando aquele nível de risco já está dentro do seu apetite a risco. Então você não precisa fazer nada, tá? Não precisa implementar nenhum controle. Opa, o que eu fiz? Tá. Isso aqui, pessoal, não quer dizer que se caiu aqui eu tenho que tomar essas respostas, se caiu aqui eu tenho que tomar, tenho que dar essas respostas. Né? É mais uma lógica aqui. Se a probabilidade é baixa de acontecer aquele evento de risco e o impacto também é baixo, tá? Eu posso aceitar. A tendência é que eu aceite aquele risco. Agora, no outro extremo, né? Se o impacto, se aquilo acontecer, é alto, mas a probabilidade ou melhor, mas não. E a probabilidade também é alta, né? Então alguma ação eu vou ter que tomar. Seja reduzir, dependendo da situação, seja evitar, se eu conseguir, né? Seja compartilhar aquele risco. Então aqui é só uma lógica ali. A partir da matriz que você avaliou os riscos, você tem a mesma matriz que você vai dar as respostas àqueles riscos avaliados. Tá? Como é que eu reduzo, por exemplo, um risco? Né? Eu defini lá, não, caiu no vermelhinho ali daquela matriz anterior, então eu quero dar a minha resposta vai ser reduzir os riscos. Simplesmente eu aperto um botão na planilha ou no sistema e falo assim, não, beleza, eu vou reduzir os riscos e pronto, reduziu. Não, você tem que implementar atividades de controle ou ações, né, mitigadoras ali para aquele risco vir para aquele nível residual que a gente chamou. Tá? Então, aqui estão alguns princípios. Né? Seleciona e implementa atividades de controle.
segregação de funções é o mais clássico, né, na nossa área, assim, separar funções que podem gerar conflito de interesse. Seleciona e implementa atividades de controle sobre a tecnologia, né, cada vez mais a gente tem que ficar preocupado em relação a isso. E baseia-se em políticas, procedimentos, etc. Tá? Então, essas são atividades de controle que a organização vai estar implementando para dar uma resposta aos riscos. Aqui só exemplos, né? Isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Uma sensibilização ou uma capacitação, já é uma atividade de controle, tá? Considerada uma atividade de controle, e a gente tem vários exemplos, tá? Isso aqui não é exaustivo, ok? Bom, quase finalizando, o 7º componente, informações e comunicações. A gente tem que garantir, né, que as informações elas são tempestivas, são de qualidade, que elas fluem em todos os níveis da organização. Então, é uma preocupação, né, que a estrutura do COSO traz, é que, por exemplo, se tem uma informação que o presidente, né, da EBSER quer que atinja todos os funcionários, tá? Essa informação, ela realmente tem que ter... A empresa ela tem que dar condições para que essa informação chegue de forma tempestiva e com qualidade a todos da organização. Tem informações que, não vou falar todos da organização, mas diversos departamentos têm que fazer com que chegue no presidente, para ele tomar ações tempestivas, né, e acertadas naquele momento. Então, você também tem que garantir o fluxo da informação, né, nesse caso que a gente chama de vertical, né, mas também aquelas informações transversais ou horizontais, né? Um diretor tem diversos processos que um diretor tem que saber o que o outro está fazendo. Então, essa comunicação, de forma bem objetiva e geral, a comunicação a informação e comunicação prevista aí no 7º componente do COSO é que ela tem que ser de qualidade, tem que ser tempestiva e tem que fluir em todos os níveis e em todas as direções na organização. Então, aqui alguns princípios, né? Usa informação relevante, a empresa, né? Usa informação relevante, ela comunica internamente, comunica externamente. Não basta, né? Um exemplo que vocês devem estar fazendo agora é relatório de gestão. Tem alguém aqui que está responsável por um relatório de gestão? A EBSER faz, né? Relatório. Tá. Então, isso é uma comunicação externa, né? Você está prestando contas do que vocês fizeram em 2016, prestando contas para a sociedade, né? Mas cumprindo ali uma exigência do Tribunal de Contas. Okay? Aqui algumas coisas já falei. E o 8º componente, monitoramento, né? Não adianta a gente fazer tudo isso bonitinho, pessoal, e se depois a gente não monitorar, tá? E aí por 2 motivos, né? Primeiro, um motivo em termos de cultura nossa mesmo, tá? Que se a gente sente, a maioria das pessoas, né? Se a gente não sentir que tem uma lógica por trás daquilo que eu estou fazendo, né? Existem alguns controles me observando, não, realmente faz sentido aquilo que eu estou fazendo e tem gente olhando, né? Aquilo que eu estou fazendo. Então, o que é muito bom hoje pode não ser depois daqui a 1 ano. Mas, principalmente, o segundo motivo. O que é arriscado para mim hoje pode não ser daqui a 1 ano. E o que não é arriscado para mim hoje pode ser daqui a 1 ano. Estou falando 1 ano, mas tem situações que a gente tem que monitorar de forma mais periódica. Tá? Então, esse monitoramento, seja por meio de atividades gerenciais contínuas, avaliações independentes, né, uma avaliação da auditoria interna aqui, ou uma avaliação independente da EBSER, seja pela CGU, seja pelo TCU, e até mesmo autoavaliações, que está cada dia mais difundido, né, essa questão de autoavaliações, isso é importante para a gente garantir tudo, o funcionamento, né, e funcionamento de forma efetiva de tudo que eu falei nesses outros componentes. Ok? E aí, 2 princípios em relação ao monitoramento, né? Concebe a unidade, a EBSER, no caso, né? Concebe e realiza avaliações contínuas e ou autônomas, avalia e comunica eventuais deficiências, tá? Isso tudo para a gente tentar nos guiarmos aí em relação a esse princípio, ok? Bom, atributos desejáveis para finalizar. Atributos desejáveis para gerenciar riscos, né? Capacidade de abordar os problemas a partir de perspectiva sistemática, em vez de abordagem unidimensional. Capacidade de assumir seus erros e aprender com eles. Trabalhar com equipes
interdisciplinares e multifuncionais. Isso é importante, pessoal, quando vocês estiverem mapeando, né, os riscos e avaliando depois, é importante que tenham conhecimentos diversos ali naquela oficina, naquela sala. Tá? E competências gerenciais profissionais que lhe permitam desenvolver sistema, estrutura, incentivo para a implementação desses programas. Ok? Desafios, né? E aqui eu vou passar o outro videozinho já para a gente ir terminando e depois eu vou falar 2, 3 slides do que a gente está fazendo no planejamento, só para fechar em 11h30, que a gente abre para perguntas, pelo menos meia hora aí. Então, conscientizar os gestores das áreas que eles são os responsáveis por gerenciar riscos com o apoio da equipe de gestão de risco. Pessoal, quem é o responsável por fazer gestão de risco, quem é responsável por te dar todo o instrumental para fazer gestão de riscos, é realmente a auto-administração. Mas quem é responsável por fazer gestão de risco somos todos nós, em cada atividade, o gestor daquele processo. Tá? Inserir no trabalho diário dos gestores o gerenciamento de risco, é aquilo que eu falei. Isso aqui não é para trazer mais trabalho para ninguém, é apenas para você mudar a sua forma de pensar e saber que existem riscos envolvidos naquela sua atividade. E aí você vai começar a pensar risco. Comunicar continuamente a necessidade e o papel de cada gestor em processos de gestão de risco, cada um tem que saber quais são as responsabilidades e o que ele tem que fazer. Tá? Isso vai ficar mais claro até quando eu falar sobre como a gente fez as instâncias de supervisão de risco que a gente colocou no planejamento. Clica para mim, por favor, nesse hiperlink aí. Moi, j'aurais été mieux en fait d'abord, parce que ça j'aurais vite fait. C'est si j'ai commencé, mais moi j'ai arrêté, quoi. E aí, igualzinho, né, pessoal? E aí é 7-1, né? Porque o primeiro foi no Brasil e esse na Alemanha, né? Então, aí acontece, né? Então, pessoal, fizeram uma avaliação de risco lá nesse segundo vídeo. O cara fez uma avaliação de risco? Com certeza, né? Ou em alguma situação passada, ele teve o mesmo problema aqui no Brasil, né? Ou ele viu o vídeo, né, no Brasil e falou, pode acontecer aqui comigo. Então, a gestão de risco é para isso, pessoal, para a gente conseguir atingir os nossos objetivos, né, de uma forma ou mais rápida, mas com certeza com mais qualidade. Tá? Bom, aqui eu vou falar, como eu falei, são 2 slides só, rapidamente em relação ao que a gente está fazendo no Ministério do Planejamento. Não quer dizer que tem que ser feito assim, não quer dizer que é a melhor forma, é a forma que a gente entendeu que para a gente funcionaria, tá? E tem funcionado. Isso aqui é um EAP de gestão de riscos, né? A gente começou avaliando a maturidade lá em maio de 2016, avaliando a maturidade de gestão de risco do Ministério. Para isso, a gente utilizou um questionário que o TCU avaliou na administração indireta em 2013. Vocês são de 2011, não é isso? 12? 12. Possivelmente, vocês, não sei, porque estava muito recente, mas pode ser que vocês, inclusive, responderam esse questionário. E lá atrás, em 2013, para a administração indireta como um todo, a maturidade de gestão de risco foi muito pequena. Aí o TCU desistiu de avaliar a administração direta, né, porque ia ser menor ainda. Mas aí a gente pegou esse questionário e adaptou e passamos para 500 e tantas pessoas lá no Ministério. Não teve dúvidas, realmente o do grau de 1 a 5, o nível de maturidade do Ministério foi 1, né? E a partir daí a gente traçou um plano de ação para ir melhorando isso, né?
Em junho, a gente treinou 36 servidores lá na ENAP, a partir de uma cooperação com a CGU e com a ENAP. A CGU entrou com os instrutores, né? A gente capacitou esses 36 gestores do planejamento e, a partir disso, a gente criou um comitê técnico de gestão de riscos. Tá? Por que foi importante a criação desse comitê técnico? Porque a gente precisava desenvolver toda a metodologia, matriz de risco, método de priorização de processos, todo o manual de gerenciamento de riscos, mas principalmente a política de gestão de riscos. Tá? E isso estava a cargo, na verdade, eu e mais 2 pessoas, né? Eu e 2 pessoas da minha equipe para fazer isso. Só que isso não daria legitimidade nenhuma para o que a gente estava construindo. Né? Porque 3 pessoas ali da assessoria especial de controle interno que fizeram isso e agora a gente tem que implementar. Não. Então, tudo que a gente fazia, a gente validava, né? E o que a gente chama de construção coletiva, a gente validava e escutava as opiniões e alterava isso no comitê técnico. E esse comitê técnico era formado por servidores de todas as 9 secretarias finalísticas do Ministério. Então, agora que a gente está na fase de implementação, que eu vou chegar, não tem como uma secretaria falar, mas eu não concordo com isso. Não, porque tinha representante de todas as secretarias na construção de tudo isso que eu falei, né, de matriz, política, etc. Dentro da política, a gente desenvolveu, né, a matriz de responsabilidades e um modelo de relacionamento entre as áreas. Um plano de implementação, a gente começou com um piloto lá em outubro de 2016, mas para fazer esse piloto a gente capacitou, aí, né, foi eu e esses 2 da minha equipe, nós capacitamos toda a área, todo um departamento lá da SEGES, que cuida de transferências voluntárias, e isso no final de agosto, e aí no começo de outubro eles começaram já esse processo piloto de mapeamento de riscos. Tá? E um plano de comunicação, isso é essencial, tá, para que a gente consiga atingir os nossos objetivos, um plano de comunicação aí mais perene em relação a todas as atividades que estão sendo feitas, por quê, né, uma linguagem mais fácil. Para isso a gente criou um programa que chama Ligado no Controle, está lá no site do Ministério do Planejamento. São vídeos curtos, né, por enquanto eu que estou fazendo, são vídeos curtos que eu explico o que é uma gestão de risco. Ontem mesmo a gente postou esse de gestão de risco. São 3 minutos trazendo um vídeo, uma linguagem mais cidadã, vamos dizer assim. Né? A gente já falou de controle interno da gestão, programa de integridade, e mais ou menos de 15 dias a gente posta esses vídeos. Tá? Dentre outras ações aí mais internas de plano de comunicação. O modelo, basicamente, são esses 4 componentes, né? A política de gestão de integridade, riscos e controles, essa que eu falei que foi publicada lá dia 3 de janeiro. Uma metodologia, instâncias de supervisão, que são as 5 instâncias previstas na política, tá? E uma solução tecnológica que a gente está desenvolvendo. Atualmente, a gente está mapeando os riscos a partir de uma planilha, que a gente chama de planilha documentadora, uma planilha bem robusta, em Excel, né? Mas que dá para fazer. Só que a gente já, paralelamente, a gente está construindo esse sistema que vai poder ser disponibilizado para órgãos e entidades que queiram utilizar. É claro que ele foi baseado na metodologia que a gente criou, né? Mas quem quiser utilizar, falar de previsão de sistema é mais complicado, né? Mas a tendência é que no segundo semestre a gente tenha esse sistema, pelo menos a parte de avaliação de risco, até a resposta ao risco. Tá? E a metodologia, achei que tinha mais um slide, mas a metodologia a gente utilizou a estrutura do COSO 2, que é essa que eu expliquei para vocês. Tá? Podia usar outras, claro, mas a gente baseou bastante na estrutura do COSO 2, com alguns pontos da ISO 31000 que a gente entendeu mais pertinentes. Ok? Bom, pessoal, cumpri aí, fiz uma avaliação de risco boa, né? E 1h30, que era o planejado ali com a Mara. E aí agora estou à disposição. Primeiro, mais uma vez, né? Obrigado aí pela oportunidade de a gente falar um pouco sobre esse tema. Meu e-mail, telefone, tudo aí. E estou à disposição para perguntas aí, se tiverem alguma dúvida. Rodrigo, muito obrigada. Mas assim, agora a gente entra numa parte de perguntas, né? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir para uma pergunta aqui na sede, aí vocês levantam a mão, a gente leva o microfone até vocês, e 3 perguntas dos hospitais que estão aqui também na nossa videoconferência. Alguém tem uma pergunta aqui na sede? Para o Dr. Rodrigo?
você vê que é um grupo composto, né? Todo mundo entendeu. Tá vendo? Não Ou é? eu fui muito claro, eles não entenderam nada, não sabem nem perguntar. Vamos ficar com a primeira hipótese. Alguém tem uma pergunta aqui na sede? Se não tiverem, a gente vai abrir para os hospitais. Os hospitais eu vou chamando, tá bom? Ninguém tem na sede, né, gente? É isso? Pronto, vamos lá. O CAN, Espírito Santo, alguma pergunta? Mato Grosso do Sul, está aí? Pode perguntar, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, tá? Não? Os hospitais também? Não. Ninguém tem pergunta? Bom dia, é Maria Raquel do Piauí, tudo bem? Bom dia. Pode responder. Queria parabenizar, né, o professor que fez a apresentação. Eu acho que é um tema assim, bastante importante, né, para a gente estar desenvolvendo e implementando nas nossas instituições. Gostaria de saber se o material vai ser disponibilizado para que a gente possa reestudar e planejar algumas outras reuniões internas aqui para a gente poder dar o pontapé inicial de saber como nós vamos organizar esse tema interno. Obrigado, Piauí. Vai sim, a parte do PDF já tá salva ali, podem mandar. E outros materiais a gente pretende disponibilizar, se não no final desse mês, no começo de março, aí já no site do Ministério do Planejamento, como o manual de gerenciamento de riscos que a gente construiu, a matriz que a gente construiu, a política já tá publicada, né, no Diário Oficial, e também o método de priorização de processos. Acrescentando também a resposta de Dr. Rodrigo, nós estamos gravando e os slides estarão disponíveis na plataforma da nossa escola corporativa da 3EC. E vai estar disponível também para os hospitais que não estão aqui hoje, tá? Próximo hospital. Bahia. Pois não, pode falar, a gente está escutando, Bahia. Bom, acho que foi assim muito oportuna essa sensibilização hoje e seria realmente mais oportuno ainda se a gente pudesse passar essa sensibilização para todas as nossas chefias de unidades, de setores do hospital. Eu realmente me dei uma clareza muito grande e, por outro lado, um desafio hercúleo para que a gente venha conseguir. No nosso PDE, na gestão da clínica, por exemplo, está o gerenciamento dos fluxos e processos para atividades meios e finalísticas. Significa a gente trabalhar o gerenciamento da clínica como um todo, centro cirúrgico, ambulatório, enfim. O que eu pergunto é que quando a gente estava pensando em fazer isso, e discutimos isso aqui semana passada, e estamos com uma reunião marcada aqui para depois do Carnaval sobre isso, com todas as chefias, esse gerenciamento dos fluxos de processos também já poderia ir incluindo essas ameaças, essas incertezas que se pode ter de cada um desses processos dentro dos seus objetivos. Quer dizer, isso seria, a gente talvez precisasse ter uma capacitação para já fazer isso ao mesmo tempo e evitar retrabalho. Não sei qual é a opinião do nosso palestrante. Bom dia, Bahia. Se possível, é interessante. Quando você está fazendo, eu não sei se eu entendi bem, mas eles vão fazer basicamente um mapeamento de processo em relação àquele processo que ele falou, né, de gerenciamento de... O mapeamento de processo, ele ajuda muito quando a gente vai... Olha para lá, né? Ele ajuda muito quando a gente vai fazer a gestão de riscos. Ele não
imprescindível para a gente fazer gestão de risco. Existem outras formas de você também fazer gestão de risco, mas é o que eu mais gosto, vamos dizer assim, de começar. Porque quando você vai mapear o processo, primeiro que muita atividade que você faz, ela não deveria ser feita. Então, você redesenha aquele processo. E quando você já faz esse redesenho, que aí é o que ele está entendendo como válido, e eu concordo com ele. Quando você já faz o redesenho, se você já conseguir pensar em riscos, né, em cada fase daquele processo, que seja subprocesso ou até atividades, melhor, porque você já sai com um mapa de risco construído. Né? Então, é claro que depende de uma capacitação, uma expertise em relação a isso, mas se por acaso, né, porque pelo que ele falou, depois do carnaval já. Se por acaso não tiver essa expertise em risco já para fazer isso, mas que também não é nada complexo, pode-se fazer esse mapeamento de processo, e quando você entrar com gerenciamento de riscos, você vai ver que você já teve um ganho muito grande. Então vai ser mais rápido você fazer esse gerenciamento de risco do que se comparado a alguém que nunca pensou o processo, remodelou o processo. Isso você já vai ter feito. Né? Mas, se possível, é interessante fazer junto, sim. Eu acho que seria interessante que a gente apresentasse já para os hospitais em que pé está o trabalho até ontem, né, quando nós fizemos a reunião. E aí, Freitas, em linhas gerais, que servirá de orientação para que eles também entendam e se comportem, digamos assim, dentro de uma metodologia já trabalhada, apresenta aqui rapidamente em que pé está o trabalho. Você tem mais condições do que eu. Bom dia, Rafael, parabéns. De fato, esse é um tema que a gente começou a tratar mais efetivamente dele no ano passado, sobretudo em função da própria IN, da edição da lei, né, no meio do ano, e da regulamentação no final do ano. Mas é um assunto que permeia o dia a dia de uma empresa como a nossa. O fato da gente ser uma empresa que faz gestão de hospitais, a gente convive com essa questão do conceito de risco no nosso dia a dia, e, sobretudo, a própria implementação da questão de integridade, que é um tema muito presente atualmente. Então, para isso, a gente constituiu um comitê composto por representantes de todas as áreas da casa, com a participação de assistência da nossa consultoria jurídica e da nossa auditoria interna. Esse comitê vem trabalhando desde o ano passado, e nós fomos selecionados pela CGU no segundo semestre do ano passado para sermos auditados com relação às iniciativas nessa área, e isso nos emprestou o resultado de um conjunto de recomendações da própria CGU, que foi tônica para os trabalhos do comitê. Então, a gente teve o prazo agora de fevereiro, adiamos mais 1 ou 2 semanas, a gente vai entregar isso agora no final de fevereiro, começo de março, um plano de gestão de riscos e de integridade. Está muito bem elaborado, com um conjunto de 69 iniciativas, envolvendo o conjunto das áreas da EBSER, e numa expectativa de prazo de 1 ano e meio. Então, a vinda da tua apresentação aqui, o convite que foi formulado pelo pessoal da AMARA, lá da DGP, é também parte dessas iniciativas. A gente está buscando também assessoria externa para que possa nos ajudar na estruturação dessa questão da gestão de risco, e a gente acha que a partir de agora, com o conjunto dessas iniciativas colocadas, a gente está tratando isso com a CGU para implementar a partir do mês que vem. A gente acredita que o assunto vai começar a ser parte do nosso dia a dia e, sobretudo, a gente quer ver ele disseminado no conjunto da rede. Quer dizer, uma coisa é a gente estar aqui na EBSER Brasília definindo uma política de gestão de riscos, outra coisa é a gente conseguir levar para todo mundo que compõe a rede, que efetivamente convive com o risco mais no dia a dia, né? O que a Bahia estava colocando ali. Evidentemente que esse é um processo ainda em curso, mas a gente tem certeza que a iniciativa de estar criando esse plano, a gente agora começa a implementação dele, é um passo na direção da gente trazer essa política efetiva. A alta gestão está absolutamente comprometida com esse tema aqui, e a gente acredita que a gente deve mudar o cenário de integridade e de gestão de riscos da EBSER ao longo desse semestre e sobretudo, daí para frente. Então, a gente está muito otimista. A gente conheceu o teu trabalho lá naquele seminário da INAP, que você participou em dezembro, né?
Foi dezembro, não foi, Ju? Foi. Então, a gente teve lá uma representante e aí, na sequência, a gente pôde ter... Já tivemos aqui conosco a presença da Juliana, lá da CGU, né, que trabalha com essa questão de gestão de riscos lá na controladoria. Então, assim, a gente está começando a conviver com esse assunto, a gente sabe da complexidade do assunto. Uma palestra como essa que você apresentou é bom, porque mostra no cotidiano, né, o que é risco. Mostra que é o dia a dia da gente. E a gente precisa, aqui na EBSER especialmente, a questão dos hospitais, né, basta entrar no hospital e ver quanto de risco que tem ao redor do ambiente daquele. Então, é bem importante e acho que a gente está na direção de trazer esse assunto de uma maneira efetiva e, sobretudo, contaminando as estruturas da casa para que a gente possa ter isso no nosso dia a dia. Só para complementar, após o trabalho que se discutiu ontem, o comitê, nós iremos levar para a diretoria executiva este tema, provavelmente já na próxima reunião da diretoria executiva. Poderemos levar também ao Conselho de Administração para fazer essa apresentação e, em seguida, a gente já começa a divulgar junto aos hospitais, junto às filiais, para que a gente vá desenvolvendo o trabalho conjuntamente. Então, durante o mês de março, no começo de março, nós já estaremos chegando com essas informações e apresentando com detalhes o nosso plano de ação. Então, em termos de um cronograma de curto prazo, é isso que a gente tem já programado. Dando sequência, tem algum hospital aqui nosso em videoconferência que queira fazer alguma pergunta? Hospital Júlio Miller. Pode falar, estamos escutando. Rodrigo, primeiro, parabenizar aí pela palestra e tudo mais. E a gente está com um grupo aqui, tanto da auditoria, mas também com o pessoal do controle interno. A gente, ao contrário do que se preconiza, né, ter uma assessoria, o hospital acabou montando um comitê. E esse comitê de controle interno, ele, para fazer a gestão de riscos no âmbito do hospital, a gente tentou juntar os riscos tanto da parte dos processos administrativos, tanto na parte dos processos assistenciais. Tanto é que nós temos o pessoal da gestão de qualidade envolvido também nesse comitê. E a pergunta que a gente faz mesmo com o apoio da alta direção, eu acho que nós temos que ter normativas e regulamentações a partir da anuência da alta administração. Este comitê, ele pode elaborar e desenvolver essas normativas, e que eu acho que a gente pode até, já solicita até ajuda, a sua ajuda, né, para que a gente possa montar essas normativas, mas o comitê, ele tem esse desenvolvimento de elaborar e montar essas normativas perante as unidades, tanto na parte assistencial, quanto também na parte do processo administrativo. Acho que era essa a pergunta que a gente gostaria de fazer. Tá, obrigado, Mato Grosso, e estou à disposição para ajudar aí em relação a isso. Mas deixa eu ver se eu entendi. O comitê, ele está sendo, aí vocês podem me ajudar. O comitê está sendo criado lá no hospital dele. Esse comitê que ele está falando é outro ou é esse mesmo? É outro. É o comitê dele. É o comitê do hospital que ele está dizendo que está criando. Certo. Tá? Então, aí Rodrigo, só para... a gente montou aqui uma comissão de controle interno. Então, a comissão ela é independente e a gente tem a auditoria, que é outra, independente também. Então, nós montamos, dentro do organograma, tem um setor de controle e avaliação. Certo. A gente entendeu que este setor, por si só, ele não conseguiria fazer todas as atividades de mapeamento de gestão de risco por ser um setor pequeno. E a gente queria agregar os riscos inerentes à parte assistencial. Então, para que isso acontecesse, nós montamos uma comissão, um comitê de controle interno. Então, certo. Que nós desenvolvemos aqui. Tá, aí vai depois. Rodrigo, só para explicar, a auditoria interna desenvolveu uma metodologia de mensuração de maturidade
que nós já realizamos em 22 hospitais. Essa mensuração de maturidade usa como referência o COSO e os eixos de gestão nos hospitais. Então, com base naqueles 8 elementos, nós escolhemos 5 que eram mais presentes nos hospitais, aplicamos essa metodologia por meio de um formulário de coleta de dados, já temos aí perto de 10 mil respostas em todos os hospitais, que nós passamos a tratar como risco inerente nos hospitais. Passamos esse resultado para a governança de cada hospital, para que pudesse ser feitas ações, para que depois a gente pudesse avaliar e medir o risco residual. Uma das ações que foi fomentada pela auditoria é a criação de comissões de controle interno nos hospitais. Então, dos 22 hospitais, hoje nós temos 14 hospitais que já criaram comissões de controle interno. Então, esse do Júlio Miller, que o Rodrigo comentou e que foi fomentada pela Cíntia, que é a nossa auditora, é uma dessas 14 comissões de controle interno. Certo. Então, em relação à criação da comissão, não tem dúvida que é uma boa prática e é incentivado. Mas eu acho que ele perguntou em relação à normatização, se ele tem competência para criar isso lá. Né? Aí talvez eu não seja o mais indicado, porque eu não sei o organograma e o próprio regimento interno. Tá? Agora, posso trazer um exemplo do que está acontecendo no planejamento. A gente tem um programa de integridade do planejamento. Tem uma secretaria que está mais avançada criando um programa de integridade dela, porque ela acha que o programa de integridade do planejamento como um todo, ela precisa pegar aquilo ali e focar um pouco mais na secretaria, porque as secretarias do planejamento, cada uma tem uma funcionalidade bem diferente. Então, a gente tem orçamento, que não tem nada a ver com a parte da SEG-RT, que é relações pessoais. Então, assim, ela entendeu que precisaria de um programa de integridade específico dela. Não tem problema nenhum e ela vai conseguir normatizar algumas situações, desde que não choque com um programa maior do Ministério, porque ela está inserida nele. Então, assim, me arriscando, né, fazendo uma avaliação de risco talvez não tão boa, me arriscando a responder, se não chocar com os normativos da EBSE, eu acho que não deve ter problema, mas, novamente, talvez eu não seja o mais indicado. Ô, Rafael, mas você se arriscou bem mesmo, porque é mais ou menos por aí. O problema é o timing. A gente está... na verdade, esses hospitais, como o Marcelo bem disse, eles já têm um trabalho adiantado, em função da metodologia que foi implementada pela auditoria, nesse conjunto de 22 hospitais. Depois eles fizeram mais detalhado em 14, depois 5. Né? Então, assim, o trabalho da EBSE aqui na sede, a partir da organização do comitê e, sobretudo, desses normativos que nós estamos nos referindo, e aí uma das ações que a gente tem como primordial nesse processo é a criação do plano de gestão de riscos a partir de um apoio até externo, ele vai ter que convergir. Mas uma das premissas é a gente se valer dessas experiências que a gente tem nesses hospitais e desse conjunto de ações e iniciativas que já foram levadas adiante pela auditoria, para que a gente possa fazer disso um processo comum. E é natural que haja essa convergência, mas aí o tempo é que vai levar a isso. É mais ou menos o que vocês fizeram lá no planejamento. Beleza. Zilmar, do Hospital Onofre Lopes. Vilmar, me aguarda só um segundo, por favor, ainda com relação à pergunta anterior. Não tenho a menor dúvida de que nós não inibimos nenhuma iniciativa de nenhuma unidade, no sentido de fazer os controles, de fazer os procedimentos. Agora, é natural, eu diria, é óbvio, de que isso deve ter, sim, uma coordenação para que a gente possa, a partir dos casos bem-sucedidos e perfeitamente enquadrado dentro do que se espera de uma instituição desse tamanho, com 39 filiais, vamos dizer assim, que a gente tenha uma coordenação que possa fazer esse encaixe de todas essas proposições. Então, não se inibam de ir preparando, de fazendo as sugestões e encaminhar para cá, para as áreas responsáveis. Todas as diretorias têm representantes neste comitê e essa coordenação fará chegar no devido momento a todos os hospitais. Pensemos em conjunto. Eu lamento até que a pessoa que fez a pergunta aí no Mato Grosso, no Júlio Miller, tenha se retirado, mas eu pediria ao superintendente Chico que fizesse chegar até ele essa orientação. Muito obrigado, Francisco. Zilmar, pode falar, Zilmar. Posso falar?
Dr. Laedson, é muito no sentido que o senhor acabou de falar, mas eu acho interessante reforçar, porque muitas iniciativas dentro dos hospitais já foram implementadas. Eu acho que até antes da apresentação do plano que o senhor falou, que é muito interessante esse plano único, que represente a empresa como um todo, que fosse feito uma espécie de diagnóstico nos hospitais de quais essas iniciativas que já estão implementadas antes de que elas pudessem ser talvez incorporadas ao plano de ação. Então, acho que antes do lançamento, antes de passar para apresentação no Conselho de Administração, na diretoria executiva, que a gente pudesse encaminhar, aí, talvez até para o próprio Freitas, o que a gente já conseguiu avançar. É claro que a gente aqui no UOL criou a comissão ano passado, mas a comissão, que era também uma pergunta que eu iria fazer, a comissão ela é constituída de pessoas que já têm outras atividades. Aqui, que eu acho que é a maioria dos hospitais que já tem a comissão, acho que deve funcionar assim, tem representantes de todas as gerências. Então, são pessoas que já têm outras atividades e aí talvez isso dificulte um pouco a evolução da implementação de ações. Mas existem, eu acho que nesses 14 hospitais que tem a comissão constituída, existem iniciativas interessantes que seria, se fosse possível, que a sede tomasse conhecimento e incorporasse ao plano de ação. Rosilma, Freitas, tudo bom? Só para título de informação, um dos eixos de atuação do plano de gestão de risco e de integridade, um deles tem ações bastante estruturadas com relação a benchmark. E a gente sabe dessas iniciativas na rede e a gente vai visitar essas iniciativas para poder se valer das informações e fazer uma convergência. Próximo hospital. Algum hospital mais? Alguma pergunta? A sede, tem alguma pergunta? Eu acho, então, que a gente tem que terminar, tem que agradecer a presença daqui, da sede, agradecer a presença de Dr. Rodrigo e dizer que é uma honra a IBSER receber alguém dessa envergadura, né? O senhor é considerado hoje um dos 3 homens de Brasília que mais entende do assunto. Pelo menos é o que foi comentado, viu? Minha gente, obrigado. Solta o vídeo de fechamento. Dr. Laedson fecha e aí solta o vídeo. Obrigada. Bom, é só para reforçar os agradecimentos, reforçar o nosso interesse. Nós temos como determinação cumprir a legislação. Somos mais do que nunca legalistas nesse assunto e nós vamos precisar muito da sua colaboração, do seu apoio para que a gente possa conseguir o êxito e, quem sabe, juntos fazermos um modelo para um estatal desse tamanho. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado a vocês todos. Eu que agradeço. Eu que agradeço e também liberar para o almoço, né? Mas estou à disposição lá do que a gente puder ajudar. E eu esqueci de falar, a gente está desenvolvendo um curso na ENAP de capacitação. Aí sim, não só sensibilização, não só exemplos cotidianos, mas um negócio mais focado mesmo, né, em atividades. E imagino que a final de março, no máximo, isso já deve estar lá na grade da ENAP, né, à disposição de todos os servidores que tiverem interesse. E também isso em EAD, porque a gente não consegue capacitar todo mundo em presencial. Beleza? Obrigado. Saudade tão grande, saudade que eu sinto do Clube das Pás, do Vassouras, passistas traçando tesouras nas ruas repletas de lá. Batidas de bum são maracatus, retardados, chegando à cidade cansados, com seus estandartes no ar. Ai, ai, saudade, saudade tão grande, saudade que eu sinto do Clube das Pás, do Vassouras,
fascistas traçando tesouras nas ruas repletas de lá. Batidas de bumbo são maracatus, retardados chegando à cidade, cansados com seus estandartes no ar. Que adianta se o Recife está longe? A saudade é tão grande que eu até me embaraço. Parece que eu vejo Palfrito, Cebola no passo, Haroldo, Fatia, Colasso. Recife está perto de mim. Parece que eu vejo Palfrito, Cebola no passo, Haroldo, Fatia, Colasso. Recife está perto de mim. Saudade tão grande, saudade que eu sinto do clube das pás, do Vassouras, fascistas traçando tesouras nas ruas repletas de lá. Batidas de bumbo são maracatus retardados, chegando à cidade cansados com seus estandartes pro ar. Que adianta se o Recife está longe? E a saudade é tão grande que eu até me embaraço. Parece que eu vejo Palfrito, Cebola no passo, Haroldo, Fatia, Colasso. Recife está perto de mim. Parece que eu vejo Palfrito, Cebola no passo, Haroldo, Fatia.